O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Pai, foi assim que Cristo nos ensinou a falar com Deus. Transformou uma figura ameaçadora e punitiva em outra, acolhedora e protetora. E nós? Se somos filhos de um mesmo Pai, é porque somos irmãos espirituais. Todos, sem exceção, fazemos parte da família universal. Mas a ideia de um amor por toda a humanidade ainda nos parece distante, quase inalcançável. Por isso, a sabedoria divina nos permite a companhia de espíritos próximos, a quem podemos chamar de irmão, filho, pai e mãe. No Terceira Revelação de hoje, o assunto é a família em todos os seus aspectos. A entrevistada é a psicóloga espírita Tereza Cristina Leite. Quando nós reencarnamos, voltamos para essa existência, precisamos encontrar um grupo que nos acolha, que nos proteja. E esse grupo é representado pela família. Para falar um pouco mais sobre família, nós convidamos Tereza Cristina Leite, que é espírita e também é psicóloga. Tereza, por que nós precisamos de família? Ela é de fato muito necessária? Com certeza. Quando nós reencarnamos, voltamos para essa existência, precisamos encontrar um grupo que nos acolha, que nos proteja. E esse grupo é representado pela família, na Constituição que temos hoje. A família tem uma função muito importante de proteger, orientar, acolher esse espírito nesse processo e ajustá-lo para que ele possa ter o êxito necessário na sua experiência terrena. Agora, bom, o que acontece então, sei que estamos falando de família, mas o que acontece então com quem não tem uma família? Com quem é criado, por exemplo, num abrigo, num orfanato, o que acontece? É uma experiência bastante difícil para esse espírito, mas que com certeza tem todo um planejamento reencarnatório que justificará essa situação. Encontramos, as mais das vezes, espíritos que em existências anteriores não conseguiram valorizar essa estrutura familiar tão importante. De qualquer forma, mesmo esses irmãos que estão nessa situação dos abrigos anseiam pela estrutura familiar e buscam os lares que possam protegê-los. Muitos deles alcançam essa experiência com êxito, os outros não. Mas aqueles que conseguem uma família têm mais condições de se estruturarem e terem a experiência afetiva mais solidificada, os laços de responsabilidade fortalecidos por esse grupo. Tereza, questão dos filhos que muitas vezes têm as mesmas oportunidades, mas trilham caminhos diferentes. Numa situação como essa, os pais às vezes acabam se sentindo culpados, né? Ficam se perguntando onde erraram, enfim. Esse sentimento de culpa, ele é de fato a realidade? De fato o pai foi culpado? Primeira coisa, o sentimento de culpa não faz com que a situação se reverta para um caminho melhor, né? Nós temos na colocação, na própria codificação espírita, que nos fala do dever e responsabilidade dos pais de procurarem encaminhar o melhor possível aos seus filhos. O que nós poderíamos dizer é que os pais, diante de situações de dificuldade, devem exercitar a busca de ajuda, o que muitas vezes dentro da família é muito tardio. A ajuda para aquela criança que apresenta um comportamento inadequado deve ser buscada desde o começo, seja na conversa com outros pais, na orientação na casa espírita, na terapêutica do passe e principalmente no exercício da oração em família, que vai ajudar para que aquele espírito tenha um ambiente favorável ao seu redor. E o que nós muitas vezes observamos é que o desespero acaba sendo a resposta mais frequente. E esse desespero vai levar aos descaminhos e, consequentemente, no futuro, às vezes, a situações de profundo arrependimento desses pais. Agora, há também, Tereza, situações inversas, né? Pais que são ausentes e que acabam gerando sentimentos
às vezes até de violência ou de contrariedade nos filhos. Como lidar com essa situação? Nós temos que ver que os espíritos que se reencontram numa família têm um projeto de evolução compartilhado. Não apenas os pais colaborarão para a evolução dos filhos, como os filhos poderão colaborar na evolução dos seus pais também. Numa primeira fase, receberão deles um carinho e um suprimento material, mas muitas vezes são espíritos que vêm com a verdadeira missão de orientar os seus pais na busca de novos valores. Às vezes vemos irmãos que vêm como sustentáculos dos outros companheiros do seu núcleo familiar, porque os pais são imaturos espiritualmente. Então precisamos ver que há uma corresponsabilidade, embora na primeira fase habitualmente falemos mais, a responsabilidade seja dos pais. Tereza, você falou na necessidade, em alguns casos, de se buscar uma ajuda externa, né? Fora do núcleo familiar, muitas vezes. Mas existe também uma situação que talvez seja o extremo oposto, que é o seguinte: a família dando tudo, ou aquela família que tem condição e que está delegando para outros núcleos a responsabilidade pela educação dos filhos. Muitas das vezes até para a escola, para psicólogo, para o grupo esportivo, se eximindo um pouco disso. É um caminho errado? Uma função fundamental da família é a transmissão dos valores e a formação do padrão moral e do comportamento daquele espírito. Essa função é indelegável. A família precisa acompanhar esse processo de construção da base do caráter, dos valores que vão nortear a vivência dessa criança e desse jovem no futuro. Quando os pais não conseguem fazer isso sozinhos, eles podem buscar auxílio para fazê-lo em conjunto, nunca delegando essa responsabilidade à professora, à governanta, ao motorista. Essa responsabilidade é da família e deve ser por ela exercida. E não há dinheiro que pague? Com certeza não. Ou que compre? Com certeza. Tereza, eu queria que você explicasse a diferença entre família espiritual e família material. Família espiritual é a família daqueles espíritos que se reúnem por afinidades, que vêm de convivências de longas datas, que têm projetos muito de identidade entre si. Muitas vezes é permitido e é necessário que essa família espiritual possa não estar toda junto num determinado momento da sua existência corporal. Contudo, o próprio Evangelho nos esclarece que a parentela corporal que nós temos na atual existência deve ser bem trabalhada para que possamos cultivar em relação a ela afinidade, laços de compromisso, amor, responsabilidade, para que possamos efetivamente cumprir o nosso papel. Estamos exatamente na família que necessitamos, talvez não naquela que desejamos, mas naquela que é a melhor possível para nós. Como explicar isso, que estamos na família que necessitamos, por exemplo, para dois irmãos que brigam muito? Como convencê-los que ele precisa estar exatamente naquela família com uma pessoa que briga muito? Depende muito da intensidade do desentendimento, quer dizer, nós temos desentendimentos que vão desde aquelas querelas naturais de criança e que muitas vezes são intensificadas, a sua importância é intensificada pelos pais, até situações de verdadeiros ódios familiares que se expressam muito cedo. Mais uma vez, voltamos à questão do apoio, principalmente nesses casos onde essa animosidade é mais grave, do apoio espiritual externo e que é necessário ser cultivado. Muitas vezes essa família irá precisar estar trabalhando não apenas esses valores através da conversa, da orientação, mas encaminhando essa criança ao passe, ao tratamento de desobsessão, para que ela possa ter a ajuda necessária para se harmonizar. Afinal de contas, Deus não colocou esses dois irmãos juntos para que eles venham a agravar as suas animosidades. Eu queria usar uma expressão que é bem comum e queria que você me explicasse se do ponto de vista espiritual isso é real. Uma expressão comum que diz o seguinte: pau que nasce torto não desentorta. Do ponto de vista espiritual, esse espírito que tem essa característica um pouco mais violenta, de uma maior animosidade, pode haver uma contenção desse tipo de situação com acompanhamento espiritual ou não adianta, ou pouco adianta? Diríamos que nós não iremos transformar alguém que tem muitas dificuldades de relacionamento numa pessoa que vai ter 100% um relacionamento fraterno, harmonioso e bastante cordato em todas as situações.
Entretanto, como espíritas, temos que acreditar e intervir sempre, porque o processo de progresso é contínuo. O que não podemos é nos acomodar diante dessa criança, desse jovem, ou até mesmo desse adulto, que tem essa característica mais difícil. Afinal de contas, não somos árvores, somos seres humanos e espíritos em processo de evolução. Tereza, nas casas espíritas, as famílias podem encontrar esse tipo de auxílio, esse tipo de orientação e várias outras, do ponto de vista de convivência harmônica mesmo. É possível isso nas casas espíritas? Com certeza. Todas as casas espíritas têm um atendimento fraterno que faz esse tipo de orientação e os grupos normalmente têm as equipes que fazem as orientações nos lares para a implantação do culto do Evangelho no lar, os tratamentos que podem ser executados nas situações mais difíceis. E desde a mais tenra idade, no caso das crianças? Muitas vezes até mesmo durante a gestação, muitas vezes durante o período gestacional, a mãe já sente essas dificuldades e ela pode e deve procurar ajuda. Tereza, muito obrigada por essa entrevista. Agradeço. Olá! Tem muita gente que reclama, mas ter família é um encanto. É no grupo familiar que nos preparamos para as grandes lutas da existência. Dificuldades e alegrias são um belo treinamento para o que vem mais tarde. Abençoado, então, seja a família que nos encoraja e desenvolve, fortalece e educa. Para saber o que diz a doutrina espírita sobre a família, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro há um texto especial intitulado A Reencarnação Fortalece os Laços de Família. Está no capítulo 4. Um livro também especial para ser lido pela família é a Alvorada Cristã. Dessa obra foram retiradas várias histórias que, adaptadas para a linguagem infantil, se tornaram os clássicos A Vida Fala. E já que estamos falando de livros para crianças, veja como ficou o novo projeto gráfico da Cartilha do Bem. Nela, o espírito Meimei, pela mediunidade de Chico Xavier, ensina os princípios espíritas às crianças. Aproveite a leitura. Em 1876, o médium Ernesto Castro recebeu uma surpreendente mensagem. Um espírito que assinava o nome de um dos pioneiros da navegação aérea afirmava que já estava encarnado no Brasil aquele que seria o inventor do avião. Naquele ano, Santos Dumont tinha apenas 3 anos de idade. Etienne Montgolfier era o nome do espírito. Um século antes, ele e o irmão Joseph encantaram o rei da França, Luís XVI, e a rainha Maria Antonieta com um voo de balão tripulado. A mensagem ficou guardada por 7 anos. Em 1883, ela foi mandada para a Federação Espírita Brasileira, que a publicou na revista Reformador. Em 1901, quando a conquista do ar já estava avançada, a FEB publicou novamente a mensagem na revista Reformador, a fim de destacar seu caráter profético. Mas, até então, as conquistas de Santos Dumont e dos outros aeronautas eram restritas a balões e dirigíveis. 2 anos depois, em 1903, o presidente da FEB, Leopoldo Cirne, entregou a Santos Dumont uma cópia da mensagem. No dia 23 de outubro de 1906, no campo da Bagatelle, em Paris, o brasileiro Alberto Santos Dumont surpreendeu o mundo com o voo do 14 bis. Cumpriu-se a profecia de Montgolfier, o pássaro mecânico ganhou os céus. O homem voa assim! O menino Magricela de Cabangu tornou-se uma lenda aclamada na Europa inteira. Amigo de reis e príncipes, nunca esqueceu do país em que nasceu. Eu queria construir balões. Ainda não existiam balões dirigíveis, só esféricos, mesmo em Paris. E para lá eu fui. Mas quando lhes apresentei as minhas ideias, me chamaram de louco. Acabei provando pelos meus cálculos que era possível voar num balão de 100 metros cúbicos. Eu tenho 1,60 m de altura e peso 50 quilos, e assim eu lhes convenci a fazer o meu balão. Diminuí todas as medidas dos balões antigos.
e foi ao ar com o meu primeiro balão, o menor, o mais lindo, o único que teve um nome. E qual era o nome dele? Brasil. O programa de hoje está no fim.